Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu quero dizer, Tu és o convidado especial deste lugar. Senhor, nós estamos aqui porque Te amamos, porque não conseguimos viver longe da Tua presença, Senhor. Longe da Tua casa, que é um pedacinho do céu na terra. E nesta manhã, Espírito Santo de Deus, nós queremos entender a palavra do nosso Deus com o nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a entender com o coração a Tua santa palavra, para que ela traga transformação na nossa vida. Queremos que a nossa alma seja transformada nesta manhã. Queremos ter a nossa mente renovada pela Tua palavra nesta manhã. Queremos o nosso espírito aquecido pelo poder da Tua palavra, porque quando temos revelação da Tua palavra no nosso coração, o nosso espírito é aquecido, fortalecido, o nosso corpo físico recebe cura do Senhor, a nossa alma também é curada e transformada. Pai, vem nesta manhã, abre os olhos dos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Hoje nós vamos fazer uma viagem na palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu sou muito de observar, né? E às vezes há coisas que mexem muito comigo. E às vezes eu fico assim, Senhor, mas por que isso está acontecendo? Por que as pessoas... Pronto, com o passar dos anos, algumas coisas mudaram. Eu já moro em Portugal há 24 anos. E quando eu volto no Brasil, algumas coisas estão diferentes da minha época de Brasil. Estou falando isso no meio cristão. E eu cheguei a uma conclusão, sabe? Que muitas vezes falta temor de Deus em nós como igreja. Temor de Deus. E era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Pode pôr aí, Cris, o tema. Nós precisamos, como filhos de Deus, termos temor. Mas para você entender melhor o que é isso, o que é ter temor? O que é andar em temor? O nosso tema é: temor é fonte de vida. Depois, no final, vou mostrar um versículo para vocês da palavra que diz isso. Que o temor é fonte de vida. Mas eu gostaria de mostrar para vocês alguém que teve uma vida de temor diante de Deus, que andou em temor. Uma pessoa normal como eu e você, que passou por coisas que eu e você passamos, que às vezes a gente lê os personagens bíblicos, não, esse homem, essa mulher, isso era uma super mulher, era um super homem. Não, gente, eles mesmos muitas vezes falam, nós somos homens como qualquer outro, mulher como qualquer outra. Às vezes nós justificamos, não, mas é porque, irmãos, não tem justificativa. Os personagens bíblicos eram homens e mulheres como eu e você. O que nós vamos ver hoje, que você vai se identificar com ele, eu me identifico com ele em muita coisa. É um personagem muito conhecido, mas eu vou falar detalhado porque eu sei que tem muita gente nova aqui que não conhece a história. Às vezes você pensa, todo mundo conhece. Não, gente. Infelizmente, outra coisa que falta é o povo ler a Bíblia, a palavra de Deus. Muita gente não conhece as histórias bíblicas. Quem cresceu em igreja desde pequeno conhece tudo. Meus filhos conhecem. Mas quem não cresceu muitas vezes não conhece. E é normal. Eu também, quando cheguei, não conhecia, 17 anos, não conhecia nada. Fui ler a Bíblia, achei uma grande piada. Ai, que giro. Ai, que coisa. Ih, números, não. Que isso, meu Deus. Sabe, nunca tinha lido. Normal, né? Nunca tinha lido, pronto. Por isso que eu quero também ajudar aqueles que estão começando a conhecer a palavra agora. Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Vamos falar de uma família. Uma família disfuncional. Uma família muito complicada. Com um monte de irmãos. Quem aqui é família assim de 8, 7 irmãos? 10? Faz assim. Você sabe o que eu estou falando, né? Lá em casa nós éramos 2 durante muito tempo. Depois nasceu o Rapinha do Tacho. Aí eram 3. Mesmo assim, eu e meu irmão, meu Deus, aquilo era uma Segunda Guerra Mundial. Só parou depois que eu me converti. Acho que o problema era eu mesmo. Eu mudei, aí ficou tudo em paz. Então, esta família é a família de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era o neto de Abraão.
o pai da fé. Amém? E Jacó, ele teve uma família muito complicada. Para já, olha como que começou a família de Jacó. Eu vou fazer um resumo aqui rápido, para aqueles que não conhecem a história, para ficar mais, inteirado da história. Jacó conhece uma rapariga linda chamada Raquel. Ele bate o olho, amor à primeira vista. Vou casar com essa menina. Por acaso era prima dele. E ele chega no tio e fala, olha, eu quero casar com a Raquel, estou apaixonado por ela. Quando eu vejo a Raquel dá borboletas na barriga, é a Raquel. Aí o tio falou, não, o dote dela é barato, é X. E ele fez as contas, 7 anos de trabalho. E ele achou que valia a pena, irmãos. Trabalhou 7, tem irmão que não quer trabalhar 1 ano para casar. O Cícero trabalhou 1 ano e meio, 2 anos e meio para casar comigo. Tem rapaz que não quer trabalhar 1 ano, aí fica solteiro, não casa. O Jacó era trabalhador, ele trabalhou 7 anos. Só que o tio dele não era uma pessoa de bom caráter. Na noite de núpcias, embebeda o coitado do Jacó, tampa a cara da menina e leva lá. No outro dia de manhã, quando ele acorda, ele... Ah! O que você está fazendo aqui, Lia? Cadê a Raquel? O tio trocou. Ele deu a mais velha, que não era tão bonita. E que ele não gostava da mais velha. Porque na tradição, a primeira primogênita tem que casar. Quando ele foi falar com o tio, você me enganou. E agora eu já dormi com a menina, não tem como devolver. O casamento foi consumado, acabou. O tio falou, não, na nossa tradição é a primeira, mas não foi isso que a gente combinou, não interessa. Pronto. Você ainda quer a Raquel? Sim, então me dá a Raquel. Não, mais 7 anos. E ele trabalha mais 7 anos, até que enfim que casa com a sua amada Raquel. Irmão, se uma mulher dá trabalho na casa, imagina 2. E a primeira sabe que o marido ama mais a outra, porque está com ela porque foi obrigado. O clima era ótimo. Aí a Lia, Deus é tão bom, que Deus falou assim, já que a coitada é desprezada, não é amada, eu vou fazer o ventre dela frutífero. E a Lia tinha um filho atrás do outro. E a Raquel nada. E aí a Raquel, desesperada, porque não tinha filhos, pegou a serva dela e falou, dorme com a minha serva, para ela ter filhos, e aí os filhos dela vão ser meus filhos. Porque naquela época funcionava assim, o filho da serva era como se fosse o filho da pessoa. Aí começou, ele foi e teve filho através da serva da Raquel, para a Raquel ficar satisfeita. Aí a serva da Raquel começou a ter filhos. A Lia ficou com ciúme, pegou uma serva dela, também deu para ele. Falou, não, eu quero mais filhos. O homem, tipo assim, jogava o coitado do homem para lá e para cá. Coisa louca, né, irmãos? Ainda bem que agora não é isso mais. Acabou na nova aliança, Jesus é uma mulher, pronto e acabou. Tem conversa. Ficou muito confuso. Eu só sei que depois de muito tempo, a Raquel consegue engravidar. E tem o seu filho, que ela colocou o nome de José. O filho da mulher amada. Depois ela teve um segundo filho, Benjamim. Ela morreu no parto de Benjamim. Então, por causa dessa coisa toda, José era o predileto do Jacó. E ele nem disfarçava, irmãos, a preferência dele. Pais, por favor, não façam isso errado. Mas ele não disfarçava, porque era o filho primogênito da mulher que ele tanto amou. E ele amava muito a Raquel. Então aquele filho era muito especial. E os outros, é lógico, percebiam a preferência dele. Só que ele não teve bom senso nenhum. Um dia ele resolve fazer uma túnica colorida de mangas, toda maravilhosa, e dá para o José. Imagina, a pessoa tem, só rapazes, ele tinha 12, fora as meninas. Você tem 12 filhos, rapazes, você vai e faz uma túnica para um, e os outros? Quem tem filho, ele sabe disso. Ou você compra para toda a gente, ou não, compra para ninguém. Mas ele não estava nem aí. Deu para o José. E sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz, vamos ler? Vamos ler a partir do 2. Gênesis 37, 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a Jacó que a todos os seus irmãos, porque ele era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica
talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Que confusão. Olha só, eles ficaram com ódio do José, os irmãos. Já não, o José abria a boca, eles, cala a boca, sai daqui. Aquele clima, imagina, confusão, esse tanto de gente brigando em casa, aquela confusão, e as mulheres também, meu Deus do céu. E pior, para completar, o José, ele era considerado pelos irmãos de queixinha, chibo, como diz os adolescentes. O que é chibo? Deixa eu traduzir para vocês, tá? De mais idade como eu. É o dedo duro, aquele que entrega o que de errado o outro irmão está a fazer. Mas assim, a questão aqui não era culpa do José. O Jacó mandava José ir ver como que os irmãos estavam a se portar, porque eles eram pastores de ovelhas, e eles sempre se portavam mal. Com certeza não dava água para as ovelhas, não dava comida como deve ser, deixava os lobos levarem as ovelhas, eles faziam coisas erradas. Aí José não mentia, irmãos. José falava, ele era um rapaz muito certinho, ele não mentia. E ele chegava e falava, olha pai, passou-se isso e isso. E o que os outros 11 ficavam? Furiosos. Então tudo era contra o José. O pai punha ele para dar o relato, vocês estavam se portar bem ou não. Depois o pai trata ele, né, nem disfarça a preferência que tinha. E o José, ele só tinha 17 aninhos, ele era muito ingênuo, sabe por quê? Ele teve um sonho. Eu não vou ler que não dá tempo, está aqui no capítulo 37, em casa vocês leiam. Ele teve um sonho que ele estava a colher com os irmãos. E cada um com seu feixe. Eles eram 12 rapazes. E no sonho dele, os feixes dos irmãos se dobravam diante dele. E ele entendeu o sonho. E ele, em vez de ficar calado, porque há coisas que Deus mostra para você que você nem pode contar para as pessoas, que elas vão acreditar, vão criticar, achar que você está pensando além do que convém, sobre si mesmo. Ele foi e conta para os irmãos. Gente, eu tive um sonho. E contou o sonho. E sabe o que eu entendi desse sonho? Que eu vou ser autoridade sobre vocês, que eu vou governar sobre vocês. Porque os vossos feixes dobravam diante do meu. O rapaz era o penúltimo, o rapinha do tacho, querendo, naquela época o mais velho era o Rubem, ele que ia mandar ali no pedaço, não era ele. E eles, o que vocês acham que eles ficaram? A palavra diz que eles ficaram com mais ódio dele ainda. Mas esse rapaz, eles se acham. Meu pai já gosta mais dele. Agora ele está falando que ele vai reinar sobre nós. Eles ficaram passados com ele. Depois ele tem outro sonho. Que também mostra que ele ia ser autoridade, governar sobre os irmãos. Aí os irmãos ficaram com vontade de matá-lo, enforcá-lo. Só não fizeram isso porque o pai estava ali e não podia. Eles ficaram passados com ele. Aí no segundo sonho, o próprio pai falou, meu filho, para com isso. Que conversa é essa? Que você vai... Isso eu queria ler com vocês. O pai repreendendo ele. Que aí até o pai já ficou preocupado. 37:10. O que o pai fala? Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 11, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O pai repreendeu ele mais para apaziguar os irmãos. Mas no coração o pai falou, será, Senhor? Que o Senhor inverteu a ordem aqui? Será? Pronto. Só sei que o clima estava pesado, irmãos. E aí eles foram, todos os 11 lá, pastorear as ovelhas. E o Jacó manda o José mais uma vez e... ver o que os irmãos estavam fazendo. Porque esses irmãos de José, depois se você quiser ler a história da família, todos fizeram asneira. Cada um asneira maior que o outro. É ou não é aqueles que estudaram CBT? Grandes asneiras. E José vai mais uma vez ver o que os irmãos estão fazendo. Quando eles de longe avistaram José, sabe o que eles falaram? Olha lá quem vem, o sonhador. Nós vamos matá-lo. Gente, vamos matá-lo? Aí todo mundo, vamos matar, vamos matar, vamos matar. Meu Deus. Irmãos, o ódio, o rancor, a falta de perdão, se você não tirar do seu coração, pode te levar a fazer uma loucura.
Matar um irmão é uma loucura? É. De ciúme, de inveja. E o José está vindo. E eles, não, nós vamos matá-lo. Vamos matá-lo, que aí eu quero ver o que ele vai fazer com aqueles sonhos deles. Porque acho que a coisa que pegou aí foi o tal dos sonhos. Porque eles até que, pronto, já estavam com ciúme do pai gostar mais dele. Agora, ele ter sonho, 2 sonhos, que ele ia governar sobre os irmãos. Não, isso aí foi a gota d'água para os irmãos. Então, enquanto eles estão ali naquela confusão, vamos matá-lo, o mais velho, Rubem, fala, não, gente, vocês não podem fazer isso, ele é nosso irmão. Vamos fazer o seguinte, a gente pega ele e joga nesse buraco que tem aqui, esse poço sem água vazio, a gente joga ele aqui, dá uns, né, e depois a gente vê o que faz com o rapaz. Mas a palavra fala que o Rubem fez isso na intenção de depois tirá-lo de lá e levá-lo para o pai. Porque ele sabia, se aquele menino morresse, o pai ia ficar desgostoso. Ele tinha perdido a Raquel, a amada do coração dele. Se perde o José, pronto. Ele não ia aguentar. Só que eu não sei por que o Rubem se ausentou. No que o Rubem se ausentou, o Judá teve uma brilhante ideia. Olha, pensando bem, não vamos matar não, né? Afinal de contas, ele é essa peça rara, mas é nosso irmão. Vamos vendê-lo como escravo. A gente ganha os troquinhos. Vender o próprio irmão como escravo, irmãos. Entra na cabeça de alguém uma coisa dessa? Mas pronto. É assim eles fizeram. Venderam por 20 moedas de prata o José. E quando o Rubem chega para tirar o mano do poço, para levar de volta para casa, cadê o rapaz? Sumiu. E naquela época eles tinham uma coisa engraçada, eles eram muito expressivos. Quando alguém ficava passado, nervoso, ele rasgava as vestes. Ainda bem que hoje parou com isso, né? Já pensou o William nervoso com a Flávia, rasgar as camisas, botar voar. Naquela época eles eram muito expressivos. Se ficava triste, rasgava a roupa, vestia pano de saco. Se ficava nervoso, rasgava a roupa. Estava sempre a rasgar a roupa. Era da cultura. E ele rasgou as vestes, ele ficou furioso com os irmãos. Como que vocês fizeram isso? E ele pensou logo no pai, né? Que já estava velho e tudo. E sabia, nessa altura o Rubem também era pai. Ele sabia o que era perder um filho, né? E aí, o que vai fazer? Eles falaram, não, pega aqui, ó, nós temos a túnica dele, nós tiramos a túnica, vamos matar um animal, a gente joga bastante sangue na túnica, e chega lá para o pai e fala que uma fera matou o rapaz. E naquela época isso era normal acontecer. E assim eles fizeram. Eles levaram a túnica cheia de sangue e apresentou para o pai. Pai, essa aqui é a túnica, dando uma de João sem braço. Essa aqui é a túnica do José. O que foi esse sangue? Pai, alguma fera atacou o rapaz. Olha aqui o que nós encontramos no caminho. E o pai teve essa atitude, né? Rasgou as vestes, o pai ficou arrasado. E o pai falou algo tão forte, irmãos, que eu acho que nessa hora a ficha deles caíram. Sabe o que o pai falou? Eu vou chorar o meu filho José até eu descer à sepultura. Isso é forte, irmãos. Não é? E agora? Agora vocês vão ler comigo aqui. Vamos lá para o versículo 39. Eu fiz o resumo da história que eu quero me deter nessa parte. Alguém que tinha uma palavra de Deus. Qual que era a palavra de Deus para José? Que ele ia governar sobre os irmãos. Sabe que agora ele foi vendido como escravo. Ele tinha 17 anos. Ele nunca tinha saído do pé do pai dele. Mas sabe, irmãos, o que a gente pode aprender com essa questão dos sonhos de José? Eu e você, nós também temos palavras de Deus para nós. Sabe, a palavra de Deus para mim, que eu ia ser uma missionária, eu tinha exatamente a idade de José. Eu tinha acabado de completar os meus 17 anos. E eu senti fortemente Deus falando isso comigo. Isso aconteceu, depois eu já tinha 26 anos, quando eu vim para Portugal, foi muitos anos depois. Naquele momento eu fico imaginando um menino de 17 anos, assustadíssimo, queridinho do papai, mimado, não é? Agora ali como escravo acorrentado, deve ter ido andando até o lugar onde ele foi parar. Ele era um escravo. Os escravos eram super maltratados.
como que aquele rapaz não estava emocionalmente. Não é? Mas vamos ver o que aconteceu. Gênesis 39. Levaram José para o Egito. E chegando no Egito, um senhor chamado Potifar o comprou como escravo. Então, de predileto do papá, do menino queridinho, a escravo. Só que José, ele era diferente dos irmãos. Enquanto os irmãos portavam-se mal no trabalho, eram mentirosos, eram maus. Não eram tudo isso os irmãos de José? Maus, mentirosos, portavam-se mal. José era um rapazinho que tinha temor de Deus. Porque ele cresceu ouvindo do seu pai Jacó o que Deus tinha feito na vida do seu avô Abraão, no seu bisavô Abraão, no seu avô Isaac. E no que Deus tinha feito com o seu pai Jacó. Ele tinha tudo isso no coração. Ele era diferente dos irmãos dele. E olha só o que aconteceu com ele. Gênesis 39, versículo 2. Vamos ler a partir do 1. Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Vamos falar de novo? O Senhor era com José, que veio ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou nas mãos tudo o que tinha. Uau! O Senhor era com José. Assim como José não encobria as falhas dos irmãos perante o pai, ele falava a verdade, por isso ele foi maltratado pelos irmãos. Quando ele começou a trabalhar na casa do Potifar, ele fazia tudo com excelência. E onde ele punha a mão, prosperava. E o mais interessante é que o Potifar, aquele homem pagão que servia 300 deuses, ele percebeu que o Espírito Santo de Deus estava sobre José. Ele percebeu que ele podia confiar todos os bens dele nas mãos de José. E o homem tinha muitos bens. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Quando você anda no temor do Senhor, onde você coloca a mão, prospera. As pessoas vêm. Eu não sei o que você tem, mas... Sabe? Você faz as coisas diferentes, é diferente. Às vezes, nós ficamos assim, mas por que isso não funciona? Eu tentei isso, não deu certo. Eu já ouvi tanta gente falar isso, onde eu coloco a mão, parece que não dá certo. Eu já abri não sei quantas empresas, a coisa não dá certo. Eu faço isso, não dá certo. Será que não está faltando você andar no temor do Senhor? Porque quem anda no temor do Senhor, acontece como aconteceu com José. Você põe a mão, prospera. Se você é um homem ou mulher que anda no temor do Senhor, o local onde você está a trabalhar tem que prosperar. Aí você fala, não, mas é a pessoa, é meu patrão que é isso e aquilo. Mas o Potifar não era uma pessoa que cria em Deus. Vamos continuar lendo. Versículo 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. O Senhor abençoou a casa do egípcio? Sim. Mas por quê? Por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Uau!
Quantos querem ser bênção na vida dos seus patrões? Da sua família? Às vezes seus pais não são ainda do Senhor. Mas se você anda no temor do Senhor, como José andava, onde você estiver, Deus vai abençoar por amor a ti. Amém? Sabe, eu não sei você, mas quando eu leio isso, eu falo, oh Deus, eu quero andar no temor do Senhor. Eu quero ter temor do Senhor, sabe? Porque eu quero, onde eu pôr a minha mão, eu quero que prospere. Onde eu estiver a trabalhar, eu quero que aquele lugar seja abençoado. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. E aqui fala que o Potifar colocou tudo para José cuidar. Ele não sabia de nada. José comandava tudo. Todos os bens, tudo. E o Potifar sabia que era Deus que estava por detrás. Porque ele, né? Aqui nós lemos. Potifar viu que era por causa de Deus de José que as coisas estavam acontecendo. E aí foi passando o tempo. José já não era um menino de 17 anos. Já era um jovem. Nas minhas contas, tipo agora, esse texto que a gente vai ler, ele já devia ter entre 25, 26, por aí. José é o rapaz que as irmãs da MCI estão orando para casar. Anda no temor do Senhor, trabalhador, bem empregado e jeitoso. Meninas, não abram mão disso, tá bem? Pastor é jeitoso, bonito, borracho, guapo. Olha o que fala aqui. Versículo 6. José era formoso de porte, de aparência. Ainda era bonito, rapaz, completo. Como diz o Caio, fechou. Meninas, orem, para Deus mandar muitos Josés para a igreja. Só que às vezes, irmãos, é melhor ser feinho. Não, desculpa, não é nada. Porque um rapaz de porte, bonito, boa aparência, desperta a atenção das mulheres. Aí você pensa, então apareceu uma menina gira, uma egípcia bem bonita e falou, estou apaixonada por ti, casa comigo. Não, irmãos, infelizmente não foi isso que aconteceu. Ele começou a ser assediado sexualmente pela patroa, pela mulher do Potifar. Misericórdia, Jesus. Se fosse hoje, ele podia processá-la, assédio sexual. Se fosse nos Estados Unidos, ela ia presa. Aqui em Portugal, não sei se funciona muito bem, não. Mas naquela época, né, irmãos? E ela foi bem direta. Chegou nele e falou, eu quero ir para a cama contigo. E ele falou, o quê? O quê? Ele falou, olha, seu marido me deu toda a liberdade aqui. Eu posso usufruir de tudo. Eu governo tudo. A única coisa que eu não posso tocar é na mulher do meu Senhor. Uau! Mas para aí. Por que ou entrou essa tentação, um momento tão bom da vida dele, estava tudo 5 estrelas, e aparece essa mulher com essa coisa? Por que isso? Comigo, com você, não é diferente. Porque assim, estava tudo muito bem, mas assim, ele sentia falta da terra dele, da família dele, do pai dele. Ele estava no auge, um rapazinho de 25, 24 anos, já estava olhando para as meninas. O corpinho dele já estava ali, as hormonas, normal. Ele estava carente. Ou vocês acham que não? Ele não tinha casado ainda, ele não tinha uma esposa, ele sentia falta da família, ele estava longe. Quem está longe aqui da família sabe o que eu estou falando. Os solteiros que estão aqui. Nós temos irmãs aqui na nossa igreja de irmãos que eles são solteiros e não têm família aqui. E às vezes aparece uma potifeia, corre dela. Ela era bonita, mas ela era feia no comportamento dela. Foi muito deselegante e feia a senhora. Sabe? E
Mas olha as palavras. José era um homem que temia muito ao Senhor. Olha o que ele responde para ela. Então ele se recusou. No versículo 8 fala, ele porém recusou. Não quis. E olha o que ele fala para ela no versículo 9. Gênesis 39, 9. E ele não é maior do que eu nesta casa. Ele falando do senhor dele, do marido dela. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Pois, como eu cometeria... Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Uau! Ele não era mau como os irmãos, porque ele temia o Senhor. Ele falou, como que eu vou cometer uma maldade dessa para esse homem que me abençoou, que me ajudou? E aí depois ele falou outro motivo que ele não ia ficar com ela. Para já ele não ia ser mau para quem foi bom para ele. Depois ele falou, e pecaria contra o meu Deus? Jamais eu vou ser mau para o meu Senhor. E jamais eu vou pecar contra o meu Deus. Certo? Ele falou isso. Só que ela continuou. Todos os dias. Todos os dias. Versículo 10. Que ela falava todos os dias com ele. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Imagina você chega no trabalho, a mulher te encosta na parede. Manda mensagem no WhatsApp. Manda isso, aquilo. Hoje em dia é assim, né? Todos os dias, todos os dias. E o rapaz ali desesperado. Ele foi um cavalheiro. Porque ele não expôs ela para o marido. Também entre o marido, o escravo e a mulher, com quem o outro ia ficar, né? Com a mulher, é lógico. E todos os dias, todos os dias. Até que um dia ela... deve ter apertado ele na parede em algum lugar, voou em cima dele literalmente. O rapaz deu um salto, ela puxou a roupa dele, que ela rasgou a roupa dela, ficou com a roupa do rapaz na mão. O rapaz saiu correndo de roupa interior. Aí ela ficou possessa, ela já estava possessa, ficou mais possessa ainda. E começou a gritar, fazer um escândalo. Aí ela falou o contrário, que era ele que tinha assediado ela. E olha aqui, eu tenho as provas. Ele deixou a roupa aqui, e que não sei o quê. E aí foi aquele alvoroço, chega o marido, ela conta uma mentira. E aí é lógico, o marido acreditou nela e manda o José para a prisão do faraó, onde ficavam os prisioneiros de faraó. Deixa eu te perguntar, alguma vez você foi injustiçado? Alguma vez disseram coisas para você que você não fez e a pessoa acreditou na outra? Só eu? Isso acontece, vai acontecer sempre. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vou falar da minha experiência antes de falar da de José. Deus é a nossa justiça. Não desça o nível dessa pessoa que está mentindo, que é mal. Deixa. Deus vai mostrar. Nada melhor do que dar tempo ao tempo. Deus vai mostrar para a pessoa que acreditou na mentira contra você. Quem é que está falando a verdade? Fica tranquilo. Deus fez isso com José. Então, José foi parar na prisão. De mordomo, de um cargo tão bom, para prisioneiro. Só que Deus era com José. 39, 21. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Uau! Até na prisão? Até na prisão. José chegou ali, gente. O carcereiro já gostou dele. Eu tenho certeza que ele mudou o ambiente ali. Porque fala que onde ele punha a mão, prosperava. Sabe? Isso é tremendo. Mas por que José era assim? Onde ele chegava, chegava a luz de Deus. Até numa prisão.
porque ele andava no temor do Senhor. E um belo dia, um companheiro dele de cela, um copeiro que tinha servido ao faraó, tem um sonho super estranho. E José interpreta o sonho dele. Deus deu esse dom a ele. E José falou, olha, vai acontecer isso e isso, e você vai voltar a trabalhar, a servir o faraó. E ele, uau, mesmo? E ele mesmo. E aí José, como era extremamente inteligente, esperto, ele falou, olha, mas é assim, quando você estiver lá, não se esqueça de mim, hein? Eu que estou te ajudando. Vamos ler isso? Gênesis 40, 14 e 15. Portanto, lembre de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Eu fui preso injustamente, fala isso para o rei, já que você vai voltar. E aí, o copeiro volta a servir o faraó. E o que ele fez quando chegou lá? Contou para o faraó? Não. Esqueceu. Como assim? Até hoje eu não entendo como que... Eu leio isso e falo, como assim? Como assim? Ele esqueceu, gente. Ficou tão empolgado que voltou e esqueceu. Depois passaram-se 2 anos. José está ali, na boa, fazendo o papel dele, né, trazendo prosperidade ali no cárcere, mas ele queria sair. Depois de 2 anos, o faraó tem um sonho. E aí, o homem lembra. Ah, faraó, quando eu estava na prisão, eu também tive um sonho. E um rapaz lá interpretou. Aí o faraó, o que você está esperando? Porque o faraó já tinha falado o sonho para os sábios, ninguém conseguia interpretar o sonho. E manda chamar o José. Aí ele se lembrou, depois de 2 anos. E José, como sabia da etiqueta egípcia, se barbeou, foi arranjadinho falar ao faraó. E o faraó conta o sonho a José. E José, ele era um homem de Deus. E olha o que ele responde para o faraó. 41, 25. Então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Olha, Faraó, esse sonho foi Deus mostrando o que vai acontecer no futuro. Então ele já está te alertando para o que você deve fazer. Aí ele interpreta o sonho, ele fala, olha, é o seguinte. Depois vocês leem o sonho, que não dá tempo, tá? Vão vir 7 anos de prosperidade sobre a terra. Muita prosperidade. Só que depois vão vir 7 anos de fome. Deus está mostrando, ele não parava de dizer isso, é Deus, faraó. Ele dava sempre a honra a Deus. Um homem ou a mulher que anda no temor do Senhor, ele não pega a glória de Deus para ele devolve para quem a merece, que é Deus. Ele falou, foi Deus que te mostrou e foi Deus que me deu a interpretação. E ele é muito inteligente, José. Então, quando o rei ouve isso, então quer dizer que é isso? O rei viu que ele era um homem de Deus, que Deus estava na vida dele. E José, como eu disse, ele era um rapaz inteligente, esperto. Sabe o que José faz? Um plano econômico. Apresenta um projeto, como se fosse um ministro da economia, um ministro do planejamento. Olha só as dicas que ele fala para o faraó fazer. Isso é um economista que faz isso. Olha só o que ele faz. Isso eu quero até ler com vocês. Vamos lá. Gênesis 41, a partir do 33. Agora, pois, escolhe, faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito,
Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimentos nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Nossa, depois dessa, escolha um homem. Aí o Faraó, é você. Você acabou de fazer o planejamento econômico, tudo. É você. Você vai ser esse homem. Espera aí. Eu acho que na hora que o Faraó falou que ele ia ser esse homem, e o Faraó falou mais, não vai ter, a única pessoa que vai ter mais autoridade aqui no Egito do que eu, vai ser você. Uau! Nessa hora passou um filme na cabeça do rapaz. Quantos anos ele tinha nessa altura? 30 anos. Tinham se passado 13 anos. Passou um filme na cabeça dele. O que ele se lembrou? O que ele se lembrou quando o Faraó disse que ele ia ser o governador? Do sonho. Não só os irmãos iam se curvar diante dele, mas todas as pessoas que fossem ali no Egito. Porque ele ia ser o governador. E assim foi. Ele executou o seu projeto. Nos 7 anos ele guardou o mantimento, guardou. Aí veio a fome sobre a terra. 2 anos de fome. Um belo dia, sabe quem aparece lá para comprar mantimento? Os 10 irmãos dele. Quando ele bateu o olho, ele reconheceu. Só que eles não reconheceram ele. Ele falava a língua dos egípcios, estava vestido como egípcio. E aquilo mexeu com ele. E agora? Perdoou, eu mando decapitá-los. O que eu faço? Imagina, se coloca no lugar dele. O turbilhão de emoções aqui no coração dele. Eles vão embora, depois eles voltam a segunda vez. A segunda vez que eles voltam, José não conseguiu se conter. E foi lindo, porque Deus fez uma cura interior em José. Porque, irmãos, José não tinha sangue de barata. Ele estava magoado com os irmãos. Ele sofreu muito. Ele passou muito. E olha só a atitude que esse homem que teme ao Senhor teve. Vamos lá para mais à frente um bocadinho. Gênesis 45. Ele está ali com um turbilhão dentro dele. O Espírito Santo ali mexendo com ele. Ele manda toda a gente sair. Os irmãos tinham ido lá a segunda vez. Ele mandou toda a gente sair. E mandou ficar só os irmãos. Os irmãos estavam morrendo de medo. Falou, esse governador maluco egípcio vai nos matar. Porque eles não reconheceram ele. Ele estava com 30 anos, estava diferente, falava outra língua. Eles não reconheceram que era o José. E olha o que acontece. Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então ficou só ele e os irmãos. E olha o que ele fez. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. O homem chorou, irmãos. Chorou alto. Mulher chorar já é alto. Agora imagina um homem. Aquele choro doído. Aquele choro liberando perdão para os irmãos. Aquele choro com o Espírito Santo trabalhando no coração dele. Que ouviu-se de longe o choro do José. Os irmãos não entenderam nada. Por que o governador está chorando? E olha o que ele fala para os irmãos. Aí ele fala na língua deles, tá? Porque eles não sabiam a língua dos egípcios. E ele disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Irmãos, eu queria estar lá para ver a cara dos irmãos. Deve ter ficado branco, azul, vermelho. Vontade de desmaiar.
Hã? Aí ele continua. Olha o que aqui fala. Quando ele pergunta, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Falou, agora nós vamos morrer. Depois que a gente fez com ele, o quê? E ele viu, né, a cara dos irmãos aterrorizados. E aí ele acalma os irmãos. Só um homem que anda no temor do Senhor para fazer isso, irmãos. E a vontade de Deus é que eu e você façamos isso com as pessoas, amém? Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E achegaram-se. E eles estavam morrendo de medo, porque ele mandasse fazer, eles faziam. Lambeu o pé dele com a língua, eles faziam. Morrendo de medo de morrer. E chegaram-se então e disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou antes de vós. Uau! Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus, outra vez, Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós quem me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e governador em toda a terra do Egito. Amém. José entendeu que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando alguém te faz uma injustiça, uma maldade com você, se você é um homem ou mulher que anda no temor do Senhor, Deus vai fazer com que isso coopere para que os propósitos dele se cumpram na sua vida. Deus ia mandar José de qualquer jeito para o Egito. Estava nos planos de Deus. Aí Deus só, vocês estão vendendo ele? Então ele vai para o Egito. E Deus mudou, fez a caravana ir para o Egito. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Amém? Agora você tem que ser como José. Andar no temor do Senhor. O Espírito Santo tocou no coração dele. Falou, perdoa os seus irmãos. Sabe por que ele falou aquilo para os irmãos dele? Porque foi o que ele ouviu de Deus. José, eu é que te mandei para cá, não foram eles. Porque se eu não tivesse te mandado para cá, tua família ia morrer à fome. Deus tinha prometido para o seu bisavô que a vossa descendência seria como a areia da praia, como as estrelas nos céus. E você está fazendo parte disso. Deus falou isso para ele. Por isso que ele respondeu isso para os irmãos. E aí o fim da história foi aquele chororê, né? E pronto. E depois trouxe o pai dele e ele preservou a família. Amém? Mas por quê? Abra comigo. Para terminar, Provérbios capítulo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 14, 26 e 27. José experimentou isso na vida dele, eu e você também. Se nós andarmos no temor do Senhor, o que é temer a Deus? É respeitar a Deus, é obedecer a Deus. É não fazer aquilo que dá na sua cabecinha, mas fazer a vontade de Deus. Amém? Olha o que diz, Provérbios 14, 26 e 27. No temor do Senhor, tem um homem forte amparo. Quando você anda no temor do Senhor, você experimenta o amparo de Deus na sua vida, como José experimentou. Podia enfiar ele onde quisesse, que ele ia ser próspero ali, que as pessoas iam ajudá-lo e inclinar o coração para ele. Porque ele temia o Senhor. Tem muitas pessoas que não usufruem do amparo de Deus porque não temem ao Senhor. José não cedeu ao pecado. Eu quero dizer nesta manhã, não ceda ao pecado. Se José tivesse cedido ao pecado, ele tinha estragado tudo. O diabo sabe quando você está carente e frágil, vai vir com tentações. Mas em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Você consegue resistir à tentação.
O pecado, gente, é um prazer ali naquele momento. Se José tivesse deitado com aquela mulher, ele ia continuar carente e cheio de sentimento de culpa. Porque é isso que acontece quando você peca, principalmente na área moral. Passa rápido aquele momento de prazer. Depois você continua carente, com seu casamento arrebentado, ainda com sentimento de culpa por ter feito aquilo. O temor do Senhor. No temor do Senhor tem um homem forte amparo. E é isso, refúgio para os seus filhos. Sabe, irmãos, quando eu e você andamos no temor do Senhor, nós somos proteção para a vida dos nossos filhos. Quando um crente cai em pecado, principalmente na área moral, você abre brecha nessa área para os seus filhos. Isso é muito sério, irmãos. Uma pessoa que não conhece Deus, abre, mas para nós ainda é pior. Olha Davi, o estrago que o pecado dele causou nos filhos. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mas nessa área ele foi um arraso. No final da vida dele, frustrado, com um monte de mulher, ele fala: fique com a mulher da sua mocidade, com a primeira que você casou, não inventa de arrumar mais. Não é de rir, é de chorar. É muito sério isso, irmãos. Você quer que seus filhos se refugiem no Senhor? Você quer proteger os seus filhos? Ou você quer só dar roupa de marca, estudo e tal? Eu quero mais que isso. Eu quero proteger o Lucas e o Mateus e os meus netinhos. Eu quero andar no temor do Senhor, porque isso vai ser amparo para mim, vai ser bênção para eles. Depois do 27. O temor do Senhor é fonte de vida. Vamos falar juntos? O temor do Senhor é fonte de vida. Por isso, onde José estava, seja na prisão, onde fosse, havia vida. Quando você anda no temor do Senhor, você vai levar a vida onde há morte. Você vai mudar ambiente. Depois continua dizendo: para evitar os laços da morte. Quando você anda no temor do Senhor, você é um homem ou mulher que teme a Deus, você se livra de laços de morte. Amém? Sabe, irmãos, nós só temos a ganhar de sermos homens e mulheres que temem ao Senhor. Para terminar, Provérbios 3, não precisa abrir, só ouçam. Eu leio esse versículo direto para vocês aqui, Provérbios 3. Provérbios 3, 7 diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Teme ao Senhor. Eu quero te pedir, por favor, aparta-te do mal. Aparta-te do mal. O mal vai te levar para a morte. Aparta-te do mal. Não seja sábio ao seu próprio entendimento. Não, eu sei, eu faço, acontece. Não, não faz isso, por favor. Tema o Senhor. Deus quer fazer você uma pessoa feliz, bem-sucedida. Deus só tem coisas boas para você. Agora você tem que escolher temer ao Senhor, se apartar do mal. Vamos ficar de pé. Eu queria chamar aqui o grupo de louvor. O desejo do meu coração, eu sei que é o desejo do coração de Deus, é que eu e você sejamos como José. Onde a gente está, a vida, a prosperidade. Amém? O desejo do meu coração para você é que os planos de Deus para a sua vida, os propósitos dele, se cumpram também como cumpriu na vida de José. Amém, irmãos? Isso é andar com Deus.
Pecaria eu contra o meu Deus? Não. Sabe o que falta hoje no nosso meio cristão? Temor de Deus. Temor de Deus. Respeito por Deus. O que é que o temor de Deus traz para nós? Vida. O temor do Senhor. No temor do Senhor tem um homem forte amparo. E é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços de morte. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Se você tem que pedir perdão para Ele por alguma coisa, peça. Falou, Deus, ajuda-me a andar em temor. Eu não quero mais fazer essas coisas que eu sei que são más aos olhos do Senhor. Eu não quero mais andar na mentira, na prostituição, no engano, fazendo coisas erradas. Eu não quero. Porque isso tem me levado à morte. E não foi para isso que o Senhor me criou, me formou no ventre da minha mãe. Foi para me dar vida e vida em abundância. Não seja sábio aos teus próprios olhos, ao teu próprio entendimento. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Vamos orar ao Senhor. Enquanto o grupo de louvor ministra uma música, fale com o Senhor. Fale que você quer andar no temor dEle. Que você quer ser aprovado como José foi. Que você quer experimentar o melhor dEle na sua vida. Fala isso para Ele. Amém?